A complexibilidade do conflito entre Israel e Palestina é notável. Ao longo de várias décadas, essa disputa resultou em um grande número de vítimas fatais e na criação de uma população de refugiados em grande escala. Além disso, esse conflito transformou a região do Oriente Médio em um cenário altamente perigoso e à beira de um conflito explosivo. No entanto, surge a questão: qual é a raiz do conflito entre israelenses e palestinos? Para compreender essa narrativa, é necessário fazer uma viagem ao passado, retornando ao século XIX, quando o movimento sionista ganhou influência em toda a Europa. A principal meta desse movimento nacionalista consistia na fundação de uma nação que acolheria todos os judeus globalmente, visando encerrar séculos de perseguições e exílio. Essa mobilização surgiu em parte como uma resposta ao crescente antissemitismo da Europa, atingindo seu ápice mais sombrio e cruel durante o Holocausto da Segunda Guerra Mundial de 1945. Nesse período, ocorreu a aniquilação de aproximadamente 6 milhões de judeus pelo regime nazista. Quanto ao local onde eles pretendiam estabelecer o Estado judeu, diversas alternativas foram consideradas: Uganda, Argentina, ou até mesmo uma área da Sibéria, conhecida como Birobizan, localizada na fronteira entre a Rússia e a China. Naturalmente, havia defensores da concepção de um Estado que se erguesse no território histórico do Reino de Israel, na região geográfica então denominada Palestina, nessa estreita faixa de terra entre o Mar Mediterrâneo e o Vale do Rio Jordão. Porém, essa área não estava desabitada e ostenta significado sagrado não apenas para os judeus, mas também para os muçulmanos e cristãos. Embora uma comunidade judaica de pequeno porte estivesse presente na área, a população local era predominantemente árabe. No entanto, com o fim da Primeira Guerra Mundial, o Império Otomano foi derrotado e se desmantelou. As potências europeias vitoriosas na guerra passaram a dividir entre si vários territórios, incluindo na região da Palestina, que ficou sob o controle britânico. Naquela época, as autoridades britânicas foram em direção à causa sionista, por meio da Declaração de Balfour. Nesta carta, o governo britânico expressou seu apoio ao estabelecimento de um lar nacional para o povo judeu, na região da Palestina, com a ressalva explícita de que nenhuma ação deveria ser empreendida a prejudicar os direitos civis e religiosos das comunidades não judias da Palestina. Isso significa que os direitos dos árabes e de outras etnias deveriam ser respeitados. A realidade é que nas décadas de 20 e 30, milhares de judeus estabeleceram suas raízes nessa região. Ao término da Segunda Guerra Mundial, a população judaica na Palestina já somava cerca de 600 mil pessoas, representando aproximadamente metade da população árabe da época. Em busca de uma solução e de uma possível coexistência, a ONU apresentou um plano em 1947. No contexto desse plano, a ONU propôs a criação de 2 estados independentes, um árabe e outro judeu, com Jerusalém sujeita a um regime especial. Os judeus residentes na região aceitaram a proposta, porém os palestinos não estavam dispostos a abrir mão de seu território. Embora o plano da ONU tenha sido aprovado, ele nunca chegou a ser implementado. Contudo, uma data fundamental em todo esse processo é o dia 14 de maio de 1948. Nessa data, o chamado Mandato Britânico da Palestina oficialmente chegou ao fim. Sendo assim, os britânicos saíram da região. Foi também o momento em que o líder judeu David Ben-Gurion proclamou a fundação do Estado de Israel. No dia seguinte, 5 nações árabes vizinhas declararam guerra contra o recém-criado Estado de Israel e invadiram o novo país. Então entra em cena o primeiro conflito entre árabes e israelenses. Após um ano de intensos combates, Israel não apenas emergiu como vitorioso, mas também ampliou suas fronteiras, ocupando a porção ocidental de Jerusalém. Simultaneamente, a Jordânia anexou a Cisjordânia e a parte oriental de Jerusalém, enquanto o Egito assumiu o controle de Gaza. No entanto, os palestinos, após a partida dos britânicos e o término do confronto, continuaram sem um estado próprio. Anos depois, uma crise no Canal de Suez desencadeou outro confronto militar em 1956. Dessa vez, o conflito envolveu o Egito e Israel. Após 9 dias de combates, as tropas de Israel, França e Reino Unido se retiraram do território egípcio e as fronteiras permaneceram inalteradas.
em junho de 1967, ocorreu o terceiro conflito, conhecido como Guerra dos 6 Dias. Ao final, Israel ocupou a Cisjordânia, incluindo a parte oriental de Jerusalém, Gaza e a Península do Sinai, que pertencia ao Egito. O último embate entre árabes e israelenses foi a Guerra de Yom Kippur, em 1973, e envolveu o Egito e a Síria contra Israel. Embora o conflito tenha durado apenas 20 dias, suas repercussões se estenderam por vários anos. Em 1978, o Egito tornou-se o primeiro país árabe a firmar um tratado de paz com Israel, conhecido como os Acordos de Camp David. Nesse acordo, o Egito recuperou a Península do Sinai, porém renunciou à faixa de Gaza. A Jordânia também assinou um tratado de paz com o Estado de Israel. Este momento representou uma virada importante que também influenciou as relações de Israel com outros países árabes. Os acordos de Camp David tiveram um grande impacto, pois marcaram o fim dos conflitos armados abertos entre Israel e os estados árabes vizinhos. Dessa forma, o conflito se concentrou menos na rivalidade entre os estados árabes de diferentes nacionalidades e Israel e mais na disputa entre palestinos e israelenses. Até hoje, partes da faixa de Gaza e da Cisjordânia estão sob controle militar de Israel, enquanto outras partes estão sob a administração da Autoridade Nacional Palestina e do grupo Hamas, que governa Gaza desde 2007. O Hamas é um acrônimo que reflete a aspiração do grupo, que se autodefine como Movimento de Resistência Islâmica. Sua origem remonta a 1987, durante a Revolta Palestina. Este grupo apresenta uma atuação multifacetada, abrangendo tanto aspectos políticos e sociais, quanto uma presença como força armada. Estima-se que aproximadamente 750 mil palestinos tiveram que deixar suas casas, buscando refúgio em outras regiões da área ou em países vizinhos. Os palestinos se referem a esse êxodo como Nakba, termo árabe que significa catástrofe ou destruição, e associam-no à data da criação do Estado de Israel. Houve também a divisão do território palestino em dois, a Cisjordânia, que engloba Jerusalém Oriental, e a faixa de Gaza. Isso significa que essas áreas foram separadas em dois territórios sem conexão terrestre entre elas. Avaliando todo esse cenário, imagina-se que esses conflitos estão longe do fim. Comenta o que achou desse tema e por hoje é isso. Até mais.